Olá, irmãos, paz de Cristo Jesus. Me perdoem, qualquer falha nesse novo sistema, porque não estou familiarizado com isso, é tudo muito novo para todos nós, né? Esse momento diferente que a gente está vivendo. Mas eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração e para meditação, para a gente conversar sobre isso. Eu convido os irmãos para a leitura da palavra no livro de Mateus, no capítulo 28, verso 20. Mateus, capítulo 28, verso 20. A palavra vai dizer o seguinte, na minha versão diz assim: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Em outras versões vai dizer até a consumação dos séculos. E como eu gosto de fazer, eu faço aqui uma pergunta para a gente refletir. Você consegue perceber Deus presente na sua vida? Porque eu tenho aprendido que todos nós, a gente tem que tentar discernir, sabe, a presença de Deus na nossa vida, discernir onde está Deus nas circunstâncias, que nos assolam, nas situações de nossas vidas, por onde Deus está se mexendo, por onde Deus está se movimentando, o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer em mim, o que Ele quer fazer por mim ou através de mim. Em outras palavras, eu tenho aprendido, principalmente nesse tempo, que nas situações assim mais complexas de conflito e de agonia na minha vida, eu não devo ficar muito preocupado em procurar soluções, eu não devo ficar procurando muitas portas de saída, porque o que eu devo fazer de verdade é me colocar diante de Deus e tentar experimentar e discernir e perceber a presença de Deus comigo, na minha vida, porque essa é uma promessa da Bíblia para nós, para a nossa vida. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus, ele é chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus, ele está aqui conosco, né? É uma verdade da palavra de Deus, é a melhor coisa que um homem, uma mulher pode esperar da vida é andar acompanhada do seu Deus. E que privilégio maravilhoso, não é? Andar acompanhado do seu Deus. Então, em Gênesis 17, quando Deus fala para Abraão, aqui, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E quando eu leio isso na palavra, eu não fico assim pensando quando ele fala em perfeito aqui, em perfeição moral, né? Eu penso mais ali na perspectiva de Crônicas 16, que diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujos corações são inteiramente dele, para que Deus se mostre forte. Então eu tenho para mim que é esse coração inteiro para Deus que significa ser perfeito dessa forma, com inteireza de coração para o Senhor. Quando Deus diz, anda em minha presença e ser perfeito, é como se ele estivesse dizendo assim para Abraão: não se esqueça, você é o homem que vai andar acompanhado pelo seu Deus. E ele está dizendo isso para mim, para você, para todos nós nesse momento. Então, você é uma pessoa que vai andar acompanhada pelo seu Deus. Não se esqueça disso. Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco. Quando Moisés está andando lá sobre o deserto, ele está lá em fuga, porque o povo está escravizado no Egito, e a gente chega ali em Êxodo capítulo 3, e Deus fala assim com Moisés de dentro de uma sarça que arde, mas não se consome. Olha, Deus manda lá para Moisés: vai falar com o faraó, diz para ele lá, deixa o meu povo ir para me prestar culto, para me servir. E Deus diz assim para Moisés: eu serei contigo. Mas Moisés pode ter pensado nesse momento: mas quem sou eu para ir lá falar com o faraó? O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou dizer que um capim pegando fogo, uma moita pegando fogo, falou que eu viesse aqui para libertar o povo? Ele pode ter pensado dessa forma. Mas Deus disse para ele antes: eu serei contigo. É como se Deus estivesse dizendo assim para Moisés: olha, não se esqueça, Moisés,
Você é um homem que anda acompanhado do seu Deus. E a mesma coisa acontece com Josué no capítulo 1. Não te mandei eu ser forte, ser corajoso, porque eu serei contigo. Não se esqueça, Josué, você é um homem que vai andar acompanhado pelo seu Deus. É isso que Davi fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi era um homem que andava acompanhado pelo seu Deus. E é isso que Isaías vai falar para o povo de Israel. Não tenham medo, quando vocês passarem pelas águas, elas não vão afogar vocês, não vão submergir vocês. Quando vocês passarem pelo fogo, as chamas não vão queimar vocês, porque eu serei contigo. Não se esqueça, Israel, vocês são um povo que andam acompanhados do seu Deus. Não se esqueça, igreja, famílias em Cristo, você é uma igreja que anda acompanhada pelo seu Deus. Sabe, não se esqueçam, meus irmãos, Jesus é Emanuel. Não se esqueça que Jesus, quando ressuscitado, reuniu seus discípulos e disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, não se esqueça, igreja, você é uma comunidade, você é uma família que anda acompanhada pelo seu Deus. Quando a gente lê na palavra essa promessa, eu serei contigo, que nós andaremos acompanhados pelo nosso Deus, essa é uma verdade tão profunda que lá no capítulo 39 de Gênesis, você vê lá José sendo traído pelos seus irmãos, sendo vendido como escravo para o Egito, até que chega lá à casa de Potifar, um egípcio, e a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor era com José. Depois tem aquele incidente com a mulher de Potifar, que pratica o assédio contra José, ele acaba preso, e na prisão a mão do Senhor é com José, porque o chefe da prisão vai e encarrega José de cuidar de tudo. Tudo na mão de José. Porque aquele homem olhou para José e disse: olha, tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma coisa diferente em você. E você vai se tornar o homem da minha confiança. E sabe, igreja, sabe o que tinha de diferente na vida desse homem? Deus. Deus fazia diferença na vida desse homem. Para nós, atende pelo nome de Jesus, para nós é o Espírito Santo sobre a nossa vida, porque as pessoas olham para nós e dizem para a gente: olha, tem algo diferente em você. E tem mesmo, igreja, tem sim. É o Espírito Santo de Deus, é Jesus na nossa vida, porque nós somos pessoas que andamos acompanhados pelo nosso Deus. Então a gente pode ser vendido, nós podemos ser traídos, nós podemos ser abandonados pelos nossos irmãos, nós podemos ser perseguidos, nós podemos sofrer, nós podemos até ficar em isolamento social. Podemos, estamos. Mas uma coisa é certa: nós somos pessoas que andamos acompanhadas pelo nosso Deus. Deus está conosco. Isso é tão verdadeiro que Eliseu, o profeta, estava lá na cidade de Samaria e o rei da Síria, e essa história está lá no capítulo 6, no segundo livro de Reis. O rei da Síria está ali numa guerra contra Israel, e o rei da Síria mandou cercar com seu exército a cidade de Samaria. E pela manhã, um ajudante do profeta Eliseu, um moço chamado Geazi, e acordou e foi lá para fora para contemplar o dia e tudo mais, e viu aquele exército reunido em volta da cidade, ficou apavorado e foi lá despertar Eliseu. Então Eliseu saiu, a palavra vai dizer que ele levantou os olhos aos céus e disse ao moço, disse para Geazi: não tenha medo, Geazi. Aqueles que estão conosco estão em maior número. Sabe, igreja? Aqueles que estão conosco estão em maior número. Não tenha medo, igreja. E Eliseu vai dizer: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele possa ver. Então Geazi teve a oportunidade de contemplar o exército de anjos do Senhor, diz a palavra. E esse mesmo exército daquele tempo é o exército que hoje está acampado ao nosso redor. Sabe por quê, igreja? Porque a palavra garante isso, que os seus anjos acampam ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem. E os anjos do Senhor estão acampados ao redor da gente, do povo de Deus que teme o Senhor. Nesse tempo difícil, nós temos essa garantia, que o Senhor abra os nossos olhos e que possamos enxergar espiritualmente essa verdade na nossa vida. Isso é tão verdadeiro que o rei Nabucodonosor da Babilônia exigiu que as pessoas orassem e prestassem culto e reverência a ele.
Mas os príncipes de Israel que estavam lá naquele cativeiro, e essa história está lá em Daniel no capítulo 3, se recusaram a adorar o rei. O rei deu ordens para que quem não os adorasse fossem lançados na fornalha. Nós conhecemos a história. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados ao fogo. Mas a certa altura o rei vai dizer lá: ué, mas nós não lançamos 3 no fogo? Por que eu vejo 4? Sabe por quê, igreja? Porque nós somos pessoas que andamos acompanhados pelo nosso Deus. O nosso Deus não nos desampara. Não nos desampara. Não tenha medo. Não tenha medo desse tempo, igreja. Tome seus cuidados, faça a sua parte. Cuide-se, tenha cautela, seja prudente, siga as orientações dos médicos, dos especialistas, ouça a voz da ciência, porque a ciência também é a voz de Deus, porque ela nos protege. Faça a tua parte, mas não tenha medo. Não tenha medo. Talvez você possa dizer assim para o Senhor: Senhor, nós estamos lutando contra um vírus invisível, contra uma coisa que nós não vemos, uma coisa que se multiplica, que sofre mutações. O que vai ser de nós? E o Senhor vai dizer para a gente: não tenham medo, porque vocês são homens e mulheres que andam acompanhados da minha presença. Nós somos homens e mulheres que andamos acompanhados da presença de Deus. Eu serei contigo, diz o Senhor. E há um segredo escondido nessa promessa de Deus para a gente. Há um segredo nessa fala de Jesus, quando ele diz lá: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E esse segredo na Bíblia é chamado de mistério. E ele foi guardado, esteve oculto durante muito tempo, mas ele foi revelado a nós. Ele foi revelado a nós, e você encontra isso na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, lá nos versículos 25 e 26, quando diz assim: há um mistério que esteve oculto, mas agora foi revelado, que é Cristo em nós. E essa é a nossa esperança gloriosa, igreja. Porque Jesus não está apenas conosco, Ele está em nós. Ele nos habita. E isso é um privilégio muito grande, sabe? Porque Deus é conosco, mas é maior ainda porque podemos ser a presença de Deus na vida de outras pessoas. Porque Deus nos habita, Jesus nos habita, Cristo em nós. Que privilégio, sabe, extraordinário que nós temos nesses dias de não apenas desfrutarmos, sabe, da presença e da doce companhia do nosso Deus, mas de nós sermos, nos tornarmos essa presença na vida das pessoas. E o desafio maior que temos enfrentado nesses dias é sermos a presença de Deus na vida das pessoas que são mais imediatas, mais próximas de nós. Seja para aqueles que ainda estão trabalhando, que têm que sair de suas casas para ir trabalhar, como é o meu caso. Eu tenho saído para trabalhar, dia sim, dia não, mas eu tenho ido. E eu tenho estado com pessoas e tenho falado de Jesus para elas. Sabe? Nós estamos vivendo em distanciamento social. Nós estamos em isolamento e quarentena. Então você pode perguntar para mim: então, André, como é que você é a presença de Deus para quem? Para quem? Se eu estou em casa isolado, se eu não estou nem saindo. Bom, vou falar de mim. Eu sou a primeira pessoa para quem eu sou a presença de Deus é para a Leninha, minha esposa. Sabe, eu tenho todo dia que me lembrar de dizer para ela: meu amor, Deus está conosco. Não tenha medo. Deus está aqui, porque eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui por você. Eu sou a presença de Deus na sua vida. E com certeza você é a presença de Deus na minha. É isso que você tem que dizer para quem está próximo de você, na sua casa, nesses dias. Então eu oro a Deus por você, sabe, meu irmão, pela sua casa. Não tenha medo. Ouça Deus dizendo a você: eu serei contigo. Eu estou contigo. Ouça Jesus dizendo: eu estou com você todos os dias. Mas ouça também essa verdade da palavra de Deus, que não apenas Jesus está com você, mas Ele está em você, porque Ele habita em você. Sabe, não desperdice esse privilégio de ser Jesus na vida de outras pessoas. Tantas pessoas precisando que Jesus chegue até elas. Então seja Jesus na vida delas.
Seja Jesus na vida delas. Porque nós somos homens e mulheres que andamos acompanhados, sabe, do nosso Deus. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. E que através de você e de sua casa, você consiga também estender essa bênção para esse mundo que tem clamado por esperança, tem clamado por cura, que tem clamado por Deus. Porque o mundo inteiro agora tem sede, igreja. E é um momento propício da gente falar do amor de Jesus para essas pessoas. Então, se você pode ter a oportunidade, fale do amor de Jesus. E não tenha medo nesse tempo. Sabe por quê? Porque nós somos homens e mulheres que andamos acompanhados do nosso Deus. Deus está conosco e Deus é conosco. Amém? Deus nos abençoe e que esse tempo seja breve e que eu possa ver vocês face a face, olho no olho, dar um abraço apertado, um aperto de mão, dar boas risadas. Em nome de Jesus. Fique em paz. Amém.